que saíam umas águas de debaixo do umbral da casa para o oriente, porque a face da casa olhava para o oriente, e as águas vinham de debaixo desde a banda direita da casa, da banda do sul do altar. E ele me tirou pelo caminho da porta do norte e me fez dar uma volta pelo caminho de fora, até a porta exterior, pelo caminho que olha para o oriente. E eis que corriam umas águas desde a banda direita. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, e mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas entradas, me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos tornozelos. E mediu mais 1000, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. E mediu mais 1000, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos lombos. E mediu mais 1000, e era um ribeiro que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, ribeiro pelo qual não se podia passar. E me disse: viste, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do ribeiro, e tomando eu, eis que à margem do ribeiro havia uma grande abundância de árvores, de uma e de outra banda. Então me disse: estas águas saem para a região oriental e descem a campina e entram no mar, e sendo levadas ao mar, sararão as águas. E será que toda criatura vivente que vier por onde quer que entrarem esses dois ribeiros, viverá. E haverá muitíssimo peixe, porque lá chegarão essas águas e sararão, e viverá tudo por onde quer que entrar esse ribeiro. Será também que os pescadores estarão junto dele, desde En-Gedi até En-Eglaim, haverá lugar para estender as redes, e o seu peixe, segundo a sua espécie, será como o peixe do mar grande, em multidão excessiva. Mas os seus charcos e os seus lamaceiros não sararão, serão deixados para o sal. E junto do ribeiro, à sua margem, de uma e de outra banda, subirá toda sorte de árvore que dá fruto para se comer. Não cairá a sua folha, nem perecerá o seu fruto. Nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem para o santuário, e o seu fruto servirá de alimento, e a sua folha de remédio. Feche seus olhos. Santo Deus, nós nos colocamos diante de Ti nesse momento, Pai. Estamos reunidos aqui na Tua casa, estamos reunidos na Tua presença, na condição de servos, na condição de filhos. E nós nessa noite, Pai, saímos do nosso lar para vir até a Tua casa, para juntos podermos compartilhar um pouco desta palavra que é poderosa, essa palavra que transforma, essa palavra que vai fundo no nosso coração, e ela consegue transformar. A Tua própria palavra diz que essa palavra ela é tão poderosa que ela é capaz de dividir juntas e medulas, ela vai até o mais íntimo do nosso coração. E nós estamos aqui nessa noite e pedimos que a Tua palavra, que a Tua presença, que o Teu poder esteja sobre cada vida aqui. Esse texto que nós lemos, Senhor, é algo profético que fala de mudanças. E às vezes, quando lemos esse texto, imaginamos que é só mudança espiritual, mas nós vamos ver nessa noite que é algo muito mais profundo. Então, Pai, que a Tua palavra ela possa encontrar uma morada em nosso coração. Que nessa noite, Senhor, no mundo espiritual, toda obra da maldade seja repreendida em nome de Jesus. Tudo aquilo em nossa vida, em nosso lar, ao redor de onde estivermos, que seja repreendido toda obra de Satanás. Porque nós entendemos que o Senhor é o Deus que tudo pode. Nós entendemos que o Senhor é o Deus que restaura. O Senhor é o Deus que quebra os grilhões do pecado. O Senhor é o Deus que apaga a nossa transgressão. O Senhor apaga o nosso pecado. O Senhor é aquele que rasga a cédula de cobrança do diabo contra a nossa vida.
Muitas vezes o diabo ele tenta fazer cobranças da nossa vida, mas o Senhor Jesus, com o seu sangue que foi derramado na cruz do Calvário, rasgou toda a cédula de cobrança do diabo. E hoje nós temos livre acesso à presença do Pai. E nós temos um Deus que nos abençoa, um Deus que nos restaura, um Deus que traz a paz e a bênção que nós tanto precisamos. Então, que nessa noite, que venha paz para os corações, que venha refrigério para as almas aqui nesse lugar. Nós te louvamos em nome de Jesus. Queridos, nessa noite nós vamos falar esse texto de Ezequiel. Se estiver alto aí, pode dar um sinal para Jefinho baixar um pouquinho. Nós vamos estar falando sobre mergulhados na presença. Nós temos um texto aqui do profeta Ezequiel. Deixe-me só falar um pouquinho da vida desse rapaz aqui. Ezequiel é um dos livros proféticos do Antigo Testamento. Ele era um sacerdote e foi chamado para profetizar durante o exílio do povo judeu na Babilônia. Ele exerceu sua atividade lá pelo ano 593 a 571 a.C. Então foi um sacerdote, ele era de uma linhagem sacerdotal e também um profeta. E Deus o escolheu em um momento onde o povo estava passando por um exílio, onde eles estavam presos ali na Babilônia, e passando por aquele exílio, passando por aquelas dificuldades, Deus nunca desamparou o seu povo. Aí eu abriria um parêntese aqui para apenas explicar uma coisa. Aí alguém pergunta, se Deus nunca desamparou o seu povo, por que eles estavam exilados? É simples. Deus tirou o povo do Egito, Deus abençoou o povo, mas nós seres humanos, nós constantemente desagradamos ao nosso Deus. E o que foi que aconteceu? Aquele povo que saiu lá do Egito, aquele povo que Deus abençoou, que levantou Moisés ali com mão forte, tirou o povo do Egito, o povo era andando, sendo abençoado e desobedecendo a Deus. Aí Deus permitiu que eles fossem levados como cativos, como prisioneiros, para eles entenderem que existe um Deus e que desse Deus não se zomba. Então eles passaram muitos anos em cativeiro, mas mesmo assim Deus os estava abençoando. Deus levantava profetas para dizer, olha, vocês estão passando por isso, mas porque vocês erraram. Lembrem de onde vocês caíram, lembrem do que vocês cometeram, mas Deus está me mandando aqui para dizer que a bênção vai vir um dia, que Deus ele vai restaurar, que Deus ele vai abençoar. Então, Jeremias também foi outro. Ezequiel foi um desses profetas que chegou ali para o povo exilado, cativo ali na Babilônia, e ele trouxe uma palavra. E essa palavra é uma palavra profética porque ela fala também ao nosso coração nessa noite. E gostaríamos de começar, como o nosso tema é mergulhado na presença. Esse tema vai falar um pouco de profundidade. E quando a gente fala de mergulhar, eu fui pesquisar aqui o significado da palavra mergulhar. E mergulhar no dicionário, você vai encontrar em qualquer dicionário, ele vai falar ir ao fundo da água, meter-se embaixo d'água, entranhar-se ou até mesmo desaparecer embaixo d'água. E mergulhar, como todos nós já sabemos, é onde você vai em um lugar que tem águas profundas e você some ali na água. Irmãos, esse texto ele nos fala de profundidade. A gente para analisar e Ezequiel, aparece um anjo ali para Ezequiel, aparece um homem ali para Ezequiel, e ele diz, filho, eu quero te mostrar algo. E ele mostra ali, ele dá a ele uma visão maravilhosa. Ele vê ali do templo do Senhor, águas que saem debaixo do templo, do limiar do templo, e aquela água vai saindo e vai caminhando, e aquele homem que vem com ele ali, aquele homem que mostra aquela visão a ele, diz, olha, vamos andando porque eu quero te mostrar algo nessa caminhada. E ele vai andando e aquela água vai se tornando cada vez mais profunda. A água vai ali à altura do tornozelo, depois ela vai à altura do joelho, depois ela vai à altura da cintura, e ela vai ficando profunda, até chegar um momento que a água ela cobre aqueles dois ali, naquela visão que ele tem, e eles não conseguem mais andar, eles só conseguiriam passar se fosse nadando. E ele vai falando ali, aquela visão que vai sendo dada a Ezequiel, ele vai entendendo o que é que acontece. E nós sabemos, irmãos, que
profundidade, tudo aquilo que falamos de profundidade, gera uma curiosidade para nós. Sempre que falamos de profundidade, em seja qual for a área, isso gera uma curiosidade. Quer ver uma coisa interessante? Aquilo que é bom, a gente se aprofunda por causa da curiosidade. Aquilo que é ruim também, nós seres humanos, nós somos muito curiosos. Então, a nossa curiosidade nos leva a nos aprofundar em tudo aquilo que está ao nosso redor. Mas por um motivo estranho, nós sempre temos as nossas reticências, sempre temos as nossas interrogações e temos uma grande dificuldade de nos aprofundar na presença de Deus. E quando nós falamos de profundidade, nós precisamos entender que uma coisa interessante da profundidade é que quando falamos de profundidade, é algo novo, porque nós não sabemos o que é que está ali. Nós vemos o superficial, sabemos que é profundo. Você chega em um rio, você chega na praia e você vai em um lugar onde é fundo. Você vai ali em uma embarcação, você sabe que é fundo ali, mas você não vê aquilo que está ali. Só existe uma maneira de ver. Caso contrário, você vai navegar por cima daquela água, você vai passar ali um bom tempo ali e a única coisa que nós vamos ver é a superfície da água. Mas para que nós possamos entender aquilo que está ali embaixo, para que nós possamos ver o que ou quem está ali, nós precisamos de mergulhar. E essa profundidade é aquilo que vai falar forte ao nosso coração, porque a profundidade ela vai trazer para nós algo que nós entendemos como necessidade de mudança. Todos nós, na nossa caminhada, no nosso dia a dia, nós precisamos de mudanças. A maneira que Deus nos criou é muito interessante. Já parou para analisar que tudo aquilo que a gente acostuma, a gente enjoa. Por melhor que seja, sabe aquela coisa? Um exemplo aqui, pronto. No tempo nosso de criança ou de adolescente, eu não sei, tem gente que começou a andar de bicicleta mais cedo, outros mais tarde, outros nunca aprenderam, né? Mas um dia a gente teve o desejo de aprender a andar de bicicleta, aprender a dirigir um carro. E aquilo gerava para nós uma grande ansiedade, um grande desejo, porque era algo novo. Era algo novo. Poder pedalar e você sozinho ali, saber que não tinha ninguém lhe segurando, e aquilo gerava uma ansiedade, um desejo. E aquela mudança fazia com que nós viéssemos estar praticando, buscando. Então, essa necessidade de mudança, ela existe em cada um de nós. Uma coisa que nós precisamos entender é que quando falamos da necessidade de mudança, nós precisamos saber qual a mudança que vai nos fazer mais bem, qual a mudança que vai nos levar para o caminho correto. Porque muitas vezes nós buscamos mudanças e essas mudanças elas nos levam por caminhos destrutivos. A palavra de Deus ela tem essa incumbência, essa função de nos apresentar as mudanças, o caminho correto para que nós possamos estar trilhando as mudanças na nossa vida. E as consequências daquilo que nós um dia fizemos, muitas vezes nos machucam. Mas nós temos que entender uma coisa, quando nós falamos de mudança, nós não podemos deixar de lado também o relacionamento com Deus. Fomos criados por Ele, fomos criados para Ele. Entendendo na palavra de Deus, analisando na palavra de Deus, nós vamos ver que todos nós, sem exceção, fomos criados por Deus com uma finalidade, para louvor e para a glória do seu santo nome. Desde o início, desde a criação, mesmo que a gente vá lá no livro de Gênesis, mesmo que a gente analise todos os livros que apontam a criação, nós vamos ver que todas as histórias, elas voltam para o mesmo ponto de partida. Fomos criados com uma finalidade, para louvar e exaltar o nome do Senhor. E nós temos que entender que isso gera em nós a necessidade de mudança. Por quê? Porque um dia o pecado ele entrou na face da terra. Não vamos entrar nesse mérito aqui, para não tomar o tempo que a gente está com outro assunto aqui. Mas todos nós entendemos que o pecado ele entrou por uma porta, uma margem, uma porta que foi aberta, e o pecado ele veio de forma destrutiva.
E uma das finalidades do pecado não é outra senão nos afastar do nosso Criador. E nós temos que ter consciência disso. Tudo aquilo que se denomina pecado, ele tem uma função de nos levar para longe daquele que pode nos abençoar, nos levar para longe daquele que pode nos proteger. Então, existe essa necessidade de mudança em nossa vida. Uma coisa que nós precisamos entender é que muitas vezes é analisado de maneira errada. Alguém ouve a palavra de Deus e alguém que está até pregando a palavra de Deus diz: olha, você aceitou a Jesus hoje, sua vida foi transformada hoje. Aí acontece uma coisa interessante. No decorrer da vida daquela pessoa, algumas falhas, alguns erros acontecem e vem uma decepção. As pessoas ao seu redor se decepcionam, a própria pessoa se decepciona e diz: mas como? Aquela pessoa aceitou a Cristo há um ano atrás, há 6 meses atrás, mas continua cometendo coisas que desagradam a Deus, continua cometendo falhas, então essa pessoa não foi transformada. Irmãos, vamos entender uma coisa. Quando nós falamos de mudança, nós precisamos entender que a mudança, ela não acontece em nossa vida de uma maneira total. Existe mudança e existe aperfeiçoamento. Quando nós aceitamos a Cristo, existe essa mudança. A mudança é porque a nossa vida, ela sai, aquilo que em nós, que o diabo controlava, agora é passado para o Senhor Jesus. Nós damos essa permissão e dizemos: Senhor, que o Senhor possa me guiar, que o Senhor possa me controlar. É uma mudança. Nós já não andamos mais segundo a vontade da carne, nós já não andamos mais segundo os projetos que o diabo tinha para nós, que são destrutivos. Mas nós agora passamos a estar debaixo da sombra do Altíssimo. Mas nós precisamos entender uma coisa, para nós não nos decepcionarmos. Lá no livro de Romanos, capítulo 12, versículo 2, o escritor de Romanos ele vai dizer: não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Nós precisamos entender uma coisa: a vida do cristão é uma vida de constante mudança, de constante aperfeiçoamento. Então, a mudança acontece quando nos convertemos. Nós deixamos de servir aos projetos que o diabo tinha para nós e agora nós estamos debaixo dos planos e projetos divinos. Mas existem coisas que precisam ser aperfeiçoadas. E aí é onde Ezequiel entra com essa visão de mostrar para nós que existe um aperfeiçoamento e esse aperfeiçoamento ele tem que ser passo a passo. Nós não podemos julgar alguém porque ele aceitou a Cristo e mesmo depois de 6 meses, mesmo depois de 1 ano, apenas uma linguagem figurada, mesmo depois de um tempo, aquela pessoa ainda fez algo ali que desabona, alguém vai dizer, isso desabona a sua conduta de cristão. Vamos entender uma coisa: precisamos lutar pelo aperfeiçoamento. Não é nos entregar ao pecado de maneira alguma, mas é entender que esse aperfeiçoamento ele precisa existir em nossa vida. Como Romanos fala, não vos conformeis com esse mundo, ou seja, o primeiro passo ele já foi dado, que é nós não nos conformarmos com a vida que tínhamos, não nos conformarmos com aquilo que o diabo fazia em nossa vida. Não vamos nos enganar, o diabo ele só quer destruição para nós. Então, quando a palavra de Deus diz, não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Ou seja, é algo que vai acontecendo na medida que nós vamos conhecendo e tendo entendimento da palavra de Deus. Então, isso acontece dia após dia, aperfeiçoamento. Então, as pessoas não podem ser julgadas, nós não podemos nos achar melhor que outras pessoas e julgá-las por causa de algo que acontece. Mas a nossa função como cristãos é orar, é decretar, é abençoar, dizer, Senhor, que o Senhor abençoe essa vida. Então, Ezequiel ele vai trazer para nós aqui essa importância dessa mudança paulatina, a importância daquilo que precisa acontecer a cada dia. E quando alguém ele tem essa experiência com Deus, e Ezequiel ele vai trazendo aqui 4 níveis da visão que ele teve, que tem uma importância fundamental para a nossa vida.
O primeiro nível que ele tem aquela visão, quando aquela água começa a sair e formar aquela correnteza ali, ele vai andando. E ele diz que ele chegou em um determinado momento e a água estava na altura do tornozelo. É pouca água. Sabe quando você vai para a praia com a criança, você bota a criança ali na beira da praia, na beira da água ali, e você apenas fica em pé, a água vem só na altura do tornozelo ali e volta. E é algo muito superficial. Não podemos dizer que uma pessoa como essa, ela não serve a Deus. Não podemos dizer que uma pessoa como essa, ela não quer servir a Deus. Mas existe uma superficialidade muito grande. E esse texto aqui, esse momento em que Ezequiel fala da água no nível do tornozelo, ele está trazendo para nós algo muito interessante. São aquelas pessoas que até têm uma curiosidade sobre o Evangelho, são aquelas pessoas que até se interessam, são simpatizantes do Evangelho, mas por um motivo ou outro não querem se entregar totalmente, porque ainda existem coisas na sua vida que ainda não permitem, ou seja, ainda existe alguma coisa na sua mente, no seu coração que diz, olha, eu gosto, eu acho muito interessante, eu gosto de ir à igreja, mas vamos com calma. E muitas vezes a nossa mente, o nosso coração fala isso conosco. E Ezequiel está dizendo, olha, o primeiro nível aqui, ele só vem água até a altura do tornozelo, é muito superficial. É alguém que está ali, que gosta do que está vendo, é alguém que gosta de participar, mas a água só vem até a altura do tornozelo. E você já observou que se você estiver em um lugar com a água apenas na altura do tornozelo, no momento que você quiser, você pode sair correndo, não existe nada que lhe impeça. Pois a água é muito superficial, é muito rasa. E Ezequiel, ele é levado a ver, a ter essa visão, e nós somos levados a entender que essa superficialidade aqui, muitas vezes ela é perigosa, porque são pessoas que estão vivendo, têm esse contato com o reino de Deus, têm essa proximidade com o reino de Deus, mas não tem profundidade. E isso gera um risco muito grande. Nós não vamos ler esse texto, porque o nosso horário aqui passa muito rápido, mas lá em Números capítulo 11, existe uma passagem quando o povo estava lá no deserto. E como, não sei se, como está é do conhecimento, creio que da maioria, se alguém não sabe, vai saber hoje. Quando o povo saiu do Egito, quando houve a libertação lá do Egito, aquele povo, Deus usou Moisés, usou Arão e tirou aquele povo ali do Egito. Quando eles saíram, não saíram apenas os hebreus. Às vezes a gente pode ter essa ideia que só foi os hebreus que saíram do Egito. Mas, irmãos, ali quando eles saíram do Egito, saíram hebreus e saíram egípcios. Sabe, quando Deus começou ali a executar as 10 pragas, muitos daqueles egípcios, eles começaram a olhar e ficaram pasmos, ficaram assombrados com aquilo que Deus estava fazendo. E eles começaram a simpatizar, ser simpatizantes da causa. Para resumir, quando Deus libertou o povo, no final das 10 pragas, Faraó liberou o povo e Moisés diz, olha, vamos, junta todo o povo aí, vamos embora, vamos para o deserto, porque Deus ele vai nos dar a nossa bênção. E eles foram saindo, alguns egípcios ali, não foram poucos, eles disseram, olha, fala com Moisés, fala com Arão, para que eles deixem a gente ir com vocês também. Ah, nós queremos esse Deus, nós queremos andar com vocês, nós queremos provar, porque aqueles milagres ali que aconteceram daquelas 10 pragas foi algo grandioso. Então aquelas pessoas ficaram maravilhadas e eles quiseram ir também com os hebreus. Então, naquela jornada no deserto, não existiam apenas hebreus, existiam muitos egípcios, porém com um pequeno detalhe. Os egípcios, eles não eram verdadeiramente convertidos, eles eram apenas simpatizantes. E eles foram andando no meio do povo, Deus ia abençoando e eles participando da bênção. Mas só que chegou um momento que aquele povo começou a lembrar do passado. Começaram a sentir falta daquilo que eles tinham lá no Egito. Eles eram egípcios de nascença, então eles começaram a sentir falta da sua casa.
Mas eles sabiam que não podiam falar para Moisés, porque se eles falassem, eles seriam expulsos. O que era que eles fizeram? Eles chegavam para os hebreus, se fizeram de amigos, pois eles andavam juntos e começaram a, como diz no ditado popular hoje, né? Buzinar no ouvido deles. E foram fazendo a cabeça dos hebreus. Aquele povo se junta, e quando eles se juntam, eles vão todos para Moisés para reclamar. Olha, Moisés, lá no deserto a gente tinha carne, lá no deserto a gente tinha as cebolas, lá a gente tinha os legumes, e a gente aqui só está comendo esse maná. E sabe aquela coisa de reclamar tudo aquilo que Deus estava fazendo. Não dá para entrar em detalhes, tem muitos detalhes interessantes nessa história, mas não dá para entrar hoje. E o que é que acontece? Sabe aquele ditado simples? Quer ver uma coisa interessante? Todo mundo aqui sabe, principalmente quem tem filhos. Se você chega em um berçário, está cheio de criança ali, e uma criança daquela abre a boca para chorar, o que é que acontece? Todos vão chorar. Se você chega perto de uma pessoa que já está choramingando, e você está com vontade de chorar, vão chorar os dois agarradinhos ali. Foi o que aconteceu lá no deserto. Aquele povo chega ali para os hebreus, olha, a gente não aguenta mais comer o maná, irmãos, Deus abençoando o maná, o orvalho caindo do céu, de manhã cedo batia o sol, ele se tornava um cereal, algo nutritivo. Aí você diz, será que era nutritivo? Um cereal, um orvalho que se tornava um cereal? Se não fosse, aquele povo morria de fome. Eles estavam no deserto. No deserto, durante o dia as temperaturas vão a 50 graus, à noite vão abaixo de zero. Ou seja, o corpo sofre muito, então foi algo muito nutritivo que tinha naquele cereal, naquele maná, para sustentar o povo. Mas eles, sabe aquela coisa que a gente tem de saudade do passado? Isso é o que nos mata. Então aquele povo foi lá, fez a cabeça dos hebreus, e eles foram lá contra Moisés. Aí Moisés ergue a voz, ora a Deus, e algo terrível aconteceu. Deus mandou um bocado de codornizes, eles pegaram, e Deus diz, olha só, pega para hoje. Eles pegaram o equivalente a 40 quilos, fazendo as contas, o equivalente a 40 quilos por pessoa. Eles começaram de tarde, entraram pela noite, no outro dia Moisés acordou, eles ainda estavam catando codornizes. O povo não tinha geladeira, para que tanta carne? A Bíblia diz que aquilo, quando começou a apodrecer, foi horrível. Deus ficou zangado, permitiu que muitos morressem ali. Então, por que tudo aconteceu? Porque pessoas que não tinham profundidade na presença de Deus vieram e contaminaram aqueles que estavam ali tentando servir a Deus. Mas por que eles foram contaminados? Porque eles não tinham profundidade. A água deles ainda estava na altura do tornozelo. Nós precisamos, queridos, de profundidade na presença de Deus. Amém? Aquele que não tem profundidade na presença de Deus, ele corre um sério risco de ser iludido pelo primeiro que chegar e começar a colocar coisas nos seus ouvidos. Precisamos ter bastante cuidado com aquilo que ouvimos. Precisamos ter bastante cuidado com aquilo que as pessoas chegam para nós para falar. Vamos ponderar, vamos entender, olha, aquilo que essa pessoa está me falando é algo que me traz benefício? É algo que me edifica? Ou é algo que a curto ou a longo prazo vai me levar para a ruína? Precisamos ser bem seletivos naquilo que ouvimos. E o povo sofreu com isso. Está lá em Números capítulo 11. Você pode ler depois. O povo sofreu seriamente porque eles deram ouvidos aos egípcios que chegaram ali e fizeram a cabeça deles, porque eles não tinham profundidade na presença de Deus. Se eles tivessem profundidade, quando aquele povo chegou, eles disseram, olha, tu vigia, vai bem para longe de mim. Mas eles não tinham profundidade. E hoje, irmãos, nós somos levados a falar uma coisa que, de forma triste, hoje existe um evangelho que traz muita superficialidade. Pessoas que não têm compromisso com Deus, mas pregam o evangelho de qualquer maneira. Outro dia tinha um pastor dizendo que hoje em dia, infelizmente, existe uma parcela do evangelho que é considerado o evangelho miojo. Aquela coisa, sabe? Bota no fogo ali, 3 minutinhos está pronto, porque ninguém quer ter profundidade na presença de Deus. As pessoas não querem gastar tempo em uma vida na presença de Deus, não querem estudar a palavra. É uma coisa que a gente fala constantemente. A Bíblia não é para ser lida, é para ser estudada, é para estar aqui e aqui. E é quando nós não temos profundidade, a primeira
palavra que vem, o primeiro incentivo que vem, a primeira influência que vem, vai nos contaminar. Então, nós não podemos estar com a água na altura do tornozelo, que isso é prejudicial. E eu vou correr, que o tempo está passando, a água não, o tempo. Mas ele vai andando ali e a água aí começa a subir. Essa água vai subindo e ela chega na altura do joelho. Mas nós precisamos entender uma coisa, irmãos, que a água, quando ela está na altura do joelho, ela nos traz um significado de um pouco de profundidade. É uma pessoa que já tem mais profundidade na presença de Deus, é uma pessoa que já vai ali na igreja, gosta de participar de tudo, mas ele tem suas restrições. Tal dia eu não vou, eu não quero responsabilidade, eu quero ajudar, mas não quero responsabilidade na presença de Deus. Eu não quero assumir compromisso nenhum com Deus, eu quero participar. Tudo que fizer, pode ligar para mim que eu quero participar. Ou seja, existe uma profundidade a mais do que aquele que estava com água no tornozelo. Mas é uma pessoa que ele não quer esse compromisso. Ele tem medo, ele tem as restrições, ele tem medo de se magoar, ele tem medo de se aprofundar demais e aquilo roubar a sua vida. E a gente precisa entender uma coisa, irmãos, que servir a Deus, por mais que a gente se aprofunde, isso não vai fazer de nós extraterrestres. Isso não vai tirar de nós a nossa vida. O cristão, ele pode muito bem viver profundamente na presença de Deus e ter a sua vida profissional, ter a sua vida familiar, ter a sua vida normal. Nós precisamos entender que a diferença do cristão puro e verdadeiro é apenas que ele vai deixar de lado aquilo que é prejudicial à sua vida. É como alguém que ele está diante de uma mesa, ele tem alimentos que lhe fazem bem e alimentos que não fazem bem. Então ele vai comer apenas aquilo que faz bem. Quer ver uma coisa interessante? Eu sei que todo mundo aqui, talvez alguém não, mas eu sei que a maioria aqui gosta de camarão. É uma delícia. Mas você já observou o efeito que o camarão causa a quem tem alergia a ele? Tem gente, a gente conhece uma pessoa mesmo, quando come um camarão, a orelha fica desse tamanho. É horrível. E é rápido, por causa da alergia. Ou seja, aquilo que me faz mal, o que é que eu tenho que fazer? Evitar. A vida de profundidade na presença de Deus não vai me tornar uma pessoa diferente das outras pessoas que existem no mundo. Eu não vou ser um extraterrestre, eu não vou ser uma pessoa que vai viver dentro de uma bolha e não vou ter a minha vida, não vou poder ter o meu lazer, não vou poder trabalhar. Não, irmãos. Como no passado aí, algumas ideias loucas aí, daqueles da teoria da conspiração que diziam que o mundo ia se acabar, então o camarada tinha que se isolar de tudo, não podia trabalhar, não podia ter um carro, não podia ter nada, tinha que viver isolado. E foi muita ideia louca aí, mas não vamos entrar nisso não. Então, a vida de profundidade na presença de Deus, ela fala de uma vida que venha tirar de nós tudo aquilo que não agrada ao Senhor, tudo aquilo que é destrutivo, porque o projeto de Deus para a minha vida e para a sua vida é que nós possamos ter uma vida feliz e bem-sucedida. E muitas vezes a gente entende errado que vida feliz e bem-sucedida é só quando se fala de finanças. Também, Deus abençoa também. Mas nós temos que entender que uma vida bem-sucedida é uma vida onde nós podemos viver com a certeza que o inimigo ele não vai nos destruir, com a certeza que a nossa família vai estar na presença de Deus e que o Senhor é o Deus que abençoa e que guarda. E quando a palavra de Deus fala de prosperar, ela não está falando basicamente só de dinheiro, ela está falando de prosperidade, está falando de uma vida na presença do Senhor. Até porque quando o salmista diz, Senhor, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, se a gente for lá para o texto original, ele vai dizer, o Senhor é o meu pastor e ele nunca me faltará. Ou seja, as promessas de Deus, a prosperidade que Deus tem para nós, é da sua presença em nossa vida, para que nós possamos ser felizes e bem-sucedidos. Então, aquele que está com a água na altura do joelho, ele tem mais uma profundidade, ele quer participar daquilo que diz respeito à obra do Senhor, mas ele ainda tem muitas restrições. Ele ainda não quer se jogar, ele ainda não quer ter mais profundidade, e nós precisamos entender que isso ainda vai gerar um problema, porque aquela pessoa que não tem profundidade, ela não pode adquirir muita coisa de Deus. Aí você diz, como é isso? É uma coisa interessante?
para que nós possamos adquirir alguma coisa de alguém, para que eu possa pedir algo ao irmão Léo, ao evangelista Gilson, ao Wesley, para que eu possa pedir alguma coisa a qualquer um deles aqui, eu tenho que conhecê-los. Eu tenho que ter proximidade, principalmente se for dinheiro, né? Tem que ter bem proximidade. Mas quando não se conhece alguém, fica muito difícil pedir algo para um desconhecido. Então, quando nós falamos, irmãos, de estarmos nos aproximando de Deus, de receber algo de Deus, de orar e adquirir algo de Deus, existe essa grande necessidade de uma profundidade na presença de Deus, de estar mergulhado na presença. Por quê? Quanto mais eu tiver, quanto mais Deus tiver de mim, mais eu terei dele. Quanto maior intimidade eu tiver com Deus, mais acesso a ele eu terei. E a palavra do Senhor nos mostra de várias formas isso aí. Então, quando nós falamos dessa água na altura do joelho, é uma pessoa que ele vai ter essa intimidade, ele vai ter uma certa intimidade, ele vai ter um apreço pela obra do Senhor, ele vai ter prazer em fazer tudo que você chamar e convidar, ele vai estar presente, mas ainda não se jogou profundamente na presença de Deus. Precisamos estar mergulhados na presença. E eles vão andando aqui, Ezequiel e aquele homem de Deus, aquele anjo, eles vão andando e a água vai se tornando mais profunda. E essa água profunda agora, nos diz a palavra de Deus, que ela vem à altura dos lombos, ou seja, à altura da cintura. E quando ele chega naquela altura ali, você até consegue andar ainda. Existe um pouco de resistência você em um lugar onde a água está na altura da cintura. Mas entenda uma coisa. A água na altura da cintura ela tem uma certa profundidade. Mas o controle ainda é todo seu. Mesmo que a gente tenha um pouco de dificuldade para andar, tem uma resistência da água ali, mas o controle ainda é nosso. Ainda estamos com os pés no chão. E temos que entender que quando falamos de profundidade na presença de Deus, o nível é mais elevado. Então, enquanto nós estamos falando dessa água na altura dos lombos, nós estamos dizendo uma coisa, que as decisões da minha vida, todas elas ainda são minhas. Eu estou na presença de Deus, eu estou servindo a Ele, mas as decisões ainda são minhas. Eu vou orar ao Senhor, eu vou pedir a Ele, eu vou colocar a minha vida na presença dEle, eu vou fazer uma campanha de oração e de jejum, mas as decisões ainda são minhas. Ou seja, é alguém que está mergulhado, mas não totalmente. Porque é água na altura da cintura, água na altura dos lombos, eu ainda tenho como continuar andando. Ou seja, cria aquela resistência. É mais difícil, fica mais pesado para andar. É como se eu estivesse com a minha vida, uma parte eu entrego a Deus. Sabe aquele cristão que ele diz, Senhor, eu apresento a Ti esse problema, eu apresento a Ti essa petição, que o Senhor possa me ajudar. Mas só que é aquela pessoa que fica entrega a Deus, mas a ansiedade é tão grande que no outro dia ele já está tentando resolver com as suas próprias forças. Nunca entregamos totalmente a Deus. Nunca confiamos totalmente ao Senhor. A nossa vida vai ficar naquele meio termo. E enquanto estivermos com a água na altura da cintura, nós ainda não teremos tudo do Senhor. E nós precisamos entender que é necessário um envolvimento total. É necessário nós estarmos mergulhados totalmente na presença de Deus para alcançar aquilo que Ele tem para nós. Vamos entender que todas as nossas necessidades, são todas elas, o Senhor é capaz de suprir todas elas. O que muitas vezes impede isso de acontecer é a nossa proximidade, é a nossa intimidade, é o nível de profundidade que nós temos com Ele. Quer ver uma coisa interessante? A gente até mencionou isso a semana passada, pregando lá no Limoeiro. Há um tempo atrás eu li um livro, e é muito bom, indico a qualquer um que goste de ler, O Monge e o Executivo. E esse livro ele fala uma coisa muito interessante. A gente analisa, ele dá um exemplo daquela pessoa que gosta de comer ovos e bacon.
sabe? Você faz frita aqueles ovos ali com bacon, bota ali no prato. Eu creio que a maioria aqui gosta. É uma delícia. Só que tem uma coisa interessante. Nesse alimento aí, nesse prato de ovos com bacon, nós vamos analisar a vida de 2 animais aí. Quais são eles? A galinha e o porco. Agora já observou uma coisa bastante interessante? O ovo, a galinha passou ali, pôs o ovo e ela morreu? Não, ela foi embora, né? Passou ali, fez aquela cantoria dela, botou o ovo e seguiu o trecho dela. Mas o porco, para você comer o bacon, ele continua vivo? Não. Quer ver uma coisa interessante? É que existe o envolvimento e o comprometimento. Quando nós falamos da obra do Senhor, entenda aquilo que eu estou falando, quando nós falamos de obra do Senhor, nós estamos falando em comprometimento. Existem alguns que analisam a obra do Senhor apenas como envolvimento. É aquele que vai, passa ali, dá a contribuição e vai embora. Não tem compromisso total com o reino de Deus. Eu estou falando agora da nossa intimidade com Deus. Olha, Senhor, eu estou passando aqui, eu vou participar dessa campanha, eu vou participar desse culto. Mas, Senhor, eu não quero total compromisso com o Senhor ainda não. Ainda falta alguma coisa. Então eu quero só fazer essa minha parcela aqui, sentir a tua presença, mas eu vou ali. Mas aquele que é totalmente comprometido é aquele que mergulhou totalmente na presença de Deus. É aquele que a sua vida não tem, é aquele que não tem mais controle da sua vida, porque a sua vida está depositada aqui, na presença de Deus. É diferente da galinha que botou o ovo, mas foi embora. Ela só fez a sua contribuição e seguiu o rumo. Para que nós possamos alcançar tudo de Deus, não podemos apenas ser envolvidos, apenas passar, deixar a nossa parcela de contribuição e ir embora. Mas para que nós possamos, conferir a hora, que não nos espera, mas para que nós possamos ter tudo de Deus, nós precisamos ser comprometidos. A nossa vida tem que estar na presença dele totalmente. Jesus, ele entregou a sua vida por mim e por você, para que nós pudéssemos ter direito a todos os benefícios que o Pai tem para nós. E muitas vezes não recebemos esses benefícios porque a nossa vida não está comprometida, está apenas envolvida. Então nós temos que entender, irmãos, o envolvimento e o comprometimento. Amém? Deixa eu pular algumas coisas aqui que a hora não nos espera. Nível 4, aí o anjo vai andando ali com Ezequiel e diz: filho, agora você vai partir para um nível diferente. Eu agora quero te apresentar um nível diferente. Ezequiel vai andando e a água vai subindo, subindo e chega um ponto que não dá. E Ezequiel diz: olha, para porque aqui não dá mais para passar. E eu só lembro, o evangelista Gilson e irmão Costa, eu só lembro de uma experiência que a gente tinha aqui no passado, quando a igreja estava começando. E na época a condição financeira de todo mundo era sempre muito complicada, há mais de quase 30 anos atrás. E quando a gente queria um lazer, o lazer que a gente tinha aqui era ligar para o nosso querido irmão e amigo, o pastor Geraldo, coronel Geraldo, e a gente ligava lá para o batalhão, que hoje é o BEIC, né? E dizia: Geraldo, que ele congregava com a gente aqui: rapaz, tem como liberar essa piscina para a gente levar a mocidade para ir, não? O negócio está difícil aqui, aí não tem para onde ir, não tem muito lugar para ir, e a condição difícil. E ele liberou algumas vezes. Mas acontece uma coisa interessante, que a piscina de lá é funda. Para quem sabe nadar, é uma maravilha. Mas, irmãos, se você chegasse lá no dia que a gente estava lá, era uma coisa bonita de se ver. É uma pena que não tinha celular para tirar foto assim como tem hoje. Eu creio que 50% daquela turma que ia ficava o dia todo grudado na borda da piscina, passando aquela sapitaca. A piscina funda, quando a gente chegava para tocar no chão, a água vinha para cá, acima da cabeça. Era uma coisa linda. Eu mesmo ficava grudado o dia todinho, passeando na borda da piscina. Por quê? A profundidade. É uma pena que ninguém tirava muita foto nessa época, que hoje ia dar, como se chama, muita resenha. Mas porque é muito fundo. Então, para estar em um lugar profundo, tem que saber o quê? Nadar.
Mas mesmo que você saiba nadar, você não tem total controle. É isso que nós vamos ver aqui agora. E ele é levado a um lugar onde ele diz, olha, agora para, aqui não tem como atravessar. As águas estão profundas, a água se elevou bastante e aqui não tem como passar, só a nado. E ele está falando agora de um nível que nós precisamos chegar, a presença de Deus. Nós temos que descer a presença de Deus de uma maneira que nós possamos estar perdendo, entendo a palavra que eu vou falar agora, perdendo o controle de nós mesmos e deixando que o Espírito Santo de Deus venha nos guiar. É dizer, Senhor, a partir de hoje eu não quero que seja a minha maneira de pensar, eu não quero que seja apenas a minha maneira de agir, mas eu quero que o Senhor tome todo o controle da minha vida, sem restrições. Eu quero me colocar na Tua presença, Senhor. Eu quero, Senhor, não me conformar com a vida que eu tenho, mas eu quero que o Senhor venha fazer algo diferente. Eu quero, Senhor, poder dobrar o meu joelho e não me sentir apenas, não sentir apenas uma oração superficial. Mas eu quero dobrar o meu joelho e eu quero sentir a presença dos anjos ao meu lado. Eu quero sentir o Senhor transformando a minha vida. Eu quero ver, Senhor, poder ver as pessoas testemunhando de cura, de milagres. Não viver apenas essa igreja superficial, essa igreja moderna, onde tudo pode, onde se faz tudo, mas uma igreja que tenha profundidade, uma igreja que fale da profundidade na presença de Deus, uma igreja que venha se colocar não igual àqueles que estão distantes, àqueles que estão no mundo, mas uma igreja que venha fazer a diferença. O cristão, ele precisa ter um brilho diferente, o cristão, ele precisa ter a sua vida transformada, e tudo isso acontece mediante uma profundidade na presença de Deus. É o Senhor quem escolhe? Não. A decisão é nossa. Ezequiel, ele tem tudo isso aqui diante dele, e uma coisa interessante acontece, temos que entender que existe algo que arde em nosso coração, que nós vamos chamar aqui do chamado do cristão, o chamado de se fazer a obra do Senhor, o chamado de cumprir a vontade de Deus na sua vida. E muitas vezes nós não fazemos isso porque nós ainda estamos controlando a nossa vida. Ainda estamos andando com água na altura da cintura, quando na realidade nós temos que dizer, Senhor, é um chamado que o Senhor tem para mim. Um dia o Senhor me escolheu para fazer isso. Aí você diz, como é que alguém sabe que tem um chamado? Ah, sabe. Isso arde no coração que não tem quem tire. Às vezes a gente passa um tempo tentando fugir daquilo, a gente passa um tempo tentando esconder aquilo, a gente tenta botar numa sacola e amarrar e dizer, não, aquilo ali foi ilusão da minha mente, mas de repente vem de novo ao coração, vem de novo para a mente, porque o chamado de Deus para a nossa vida não tem diabo que tire, nem que destrua. E Deus, ele tem um chamado, para cada um ele tem um chamado diferente. Existem uns que têm um chamado mais forte, mas eu quero dizer uma coisa, esse chamado, ele só vem à tona quando nós estamos na presença de Deus profundamente. Quando nós estamos em uma profundidade aonde não é os nossos pés que estão no chão, mas é o Espírito Santo que está nos conduzindo. Mas vamos entender uma coisa, precisamos aprender a crer no Deus que nós servimos. Porque existem lutas na nossa vida que muitas vezes tentam abater a nossa fé. As lutas vêm para abater a nossa fé. As experiências amargas que passamos, elas só vêm com uma finalidade, abater a nossa fé. Tentar dizer que o projeto que Deus tinha para nós não era verdadeiro, aquilo foi apenas uma ilusão. Vamos entender, irmãos, que o dia da luta, o dia da adversidade, a Bíblia chama o dia da adversidade, o dia difícil. Quer ver um exemplo? Eu vou falar em poucos minutos aqui. Nós temos lá em Jó, capítulo 4, a história de um homem chamado Jó. E todos nós conhecemos a história, não vou entrar nesse mérito por causa da hora. Mas Jó era um homem, analisando todo o contexto aqui, fui pesquisar um pouco sobre a vida de Jó e a gente vê que ele foi apesar do livro estar lá perto dos Salmos, mas ele não está
na sua ordem cronológica que foi escrito, Jó é um dos livros mais antigos da Bíblia. Ele foi escrito mesmo antes de Gênesis. Aí você diz, Gênesis? Sim, Gênesis ele conta a história do início, mas ele foi escrito depois de Jó. E Jó aqui, ele viveu, pelo seu artigo literário aqui, apresenta a vida de Jó ali pelo período de Abraão. Então, a gente vê que Jó ele foi como um sacerdote. Naquele período de Abraão, depois de Abraão, a gente vai ver o sacerdote como sacerdote de um povo. No período de Abraão, os sacerdotes eles eram sacerdotes familiares. Então, a gente vê aqui Jó como um desses sacerdotes. Era aquele homem que cuidava da família, os amigos que se aproximavam também tinham uma boa palavra. E se você for ler o livro de Jó, você vai entender que ele era aquele homem que aconselhava os amigos, era aquele homem que amava a sua família, orava pela sua família, ele cuidava da família. E ele sempre tinha uma palavra boa para aqueles que se aproximavam dele. E onde é que eu quero chegar? No livro de Jó, capítulo 4, tem um dos amigos de Jó que vai chegar para ele naquele momento de maior angústia da sua vida. O nome do camarada era Elifaz. E o Elifaz chega para Jó e disse, Jó, me perdoe, vou usar uma linguagem bem simples. Rapaz, eu estou decepcionado com você. Você vai ver que a linguagem lá é outra, mas só para simplificar. Eu sei que você está sofrendo, eu sei que o dia hoje não é um dia bom para chegar para você para falar nada, porque você perdeu tudo. Você não tem nada, então a única coisa que alguém chega para uma pessoa na situação de Jó é dizer, cara, eu não sei o que fazer. Eu só sei que eu não queria estar no teu lugar. E ele diz, Jó, só tem uma coisa que eu não concordo contigo. Eu sei que você está sofrendo. Eu sei que não é fácil. Eu não queria estar nessa sua situação. Mas tem uma coisa que eu não concordo. E Jó, em meio a toda angústia, ele ainda quer ouvir Elifaz. E Elifaz disse, olha, você foi um homem, você é um homem e foi um homem que para qualquer um que se aproximava de você, você tinha uma palavra de bênção, você tinha uma palavra que levantava, você tinha uma palavra de conforto, você ajudava as pessoas, você orava pelas pessoas. E agora que você está na luta, você está se maldizendo, porque a sua palavra servia para os outros e não serve para você mesmo. Isso vem como um exemplo muito grande para nós. Não vou continuar aqui, mas uma coisa interessante, irmãos, muitas vezes a gente tem uma palavra de conforto, a gente tem uma palavra de exortação, a gente chega para uma pessoa e ora e diz, olha, Deus vai te abençoar, essa luta que você está passando é passageira, vá na paz. Mas quando a luta é conosco, aí a coisa muda de tom. E a gente se abate, e aquela palavra que nós tínhamos para aquela pessoa já não serve para nós. E aonde nós precisamos entender que o Deus que nós servimos é um Deus que abençoa aquele que nós estamos orando, mas Ele abençoa nós também. Então eu preciso entender, por maior que seja a luta, por maior que seja a dor, a pessoa que eu vou estar orando, a pessoa que eu vou estar abençoando, eu preciso entender também que um dia aquela palavra ela precisa servir para mim. E eu tenho que entender que a profundidade com Deus, quando eu chegar nesse nível aonde eu não me domino mais, mas é Deus que domina a minha vida, então essas palavras que eu usei para abençoar alguém, elas vão precisar servir para mim também. Até porque a palavra não vai falar de uma vida de adversidade, não vai falar de 6 meses de adversidade, mas a palavra vai dizer o dia da adversidade. Ou seja, a luta, ela vem, com certeza. Deus, ele não é um Deus que vai nos livrar da luta. Ele nos livra na luta. Até porque se ele livrasse antes, a gente nunca ia ter um testemunho para contar. Mas ele é aquele que chega no olho do furacão, onde parece que está tudo acabando ali. E ele diz, filho, eu estou contigo. Então nós precisamos entender que Deus é o Deus que está conosco sempre. O deserto, ele existe na nossa vida? Existe. Todos nós passamos pelo deserto. Mas ninguém passa a vida toda no deserto. O deserto é um lugar de passagem. O lugar de morar é na presença do Altíssimo. O salmista, ele vai dizer lá no Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Todo-Poderoso descansará.
E encerrando aqui em 5 minutinhos, eu sei que o horário já estourou, mas me dê 5 minutinhos só para encerrar. Uma coisa que a gente precisa entender da necessidade de estar mergulhados na presença de Deus. Quando estamos mergulhados na presença, a palavra de Deus ela se cumpre em nossa vida. Irmãos, todo mundo conhece aqui a história do Mar Morto. É um lugar, é um mar salgado. Lá as pessoas, você chega lá, você pode deitar e ficar, você não afunda por causa da quantidade de sal que existe ali. Na realidade, não é um mar. Ele é um lago que ele fica a 400 metros abaixo do nível do mar. É o lugar mais baixo da face da terra, onde alguns rios derramam nele ali, terminam nele ali. E desde o período lá do Antigo Testamento, quando vai acontecer o episódio de Sodoma e Gomorra, e um tempo depois ele vai existir. E acontece uma coisa interessante. Tantos anos se conhece a história do Mar Morto. Um lugar que não tem vida. Eu tenho um slide que tem todas essas fotos aí, mas não deu para trazer hoje, a hora foi muito apertada. E você vê a quantidade de sal é muito grande. O Mar Morto ele tem 10 vezes mais sal do que qualquer outro mar. Então, as águas são muito salgadas. Nunca, desde o período do Antigo Testamento, é tanto que Ezequiel vai falar aqui sobre o Mar Morto. E ele diz, olha, a água está indo para um lugar que não tem vida, porque os rios terminam no Mar Morto, a quantidade de sal é tão grande que ali nada tem vida. Só que, se você ler em casa, voltar a ler o texto que nós lemos de Ezequiel, vai dizer que um dia essas águas que vêm do trono, elas vão descer e elas vão terminar lá no Mar Morto, e aonde essas águas passar, vai gerar vida. Vai dizer que peixes ali existirão, vai dizer que plantas ali existirão. E eu quero te dizer uma coisa, eu tenho uma reportagem que aconteceu o mês passado, até um canal que muitos aqui devem conhecer, aquele Israel com a Aline. E ela gravou, ela mergulhou lá e mostrou, ali embaixo da água ali. Desde o mês passado, que já existe, não dentro do onde é considerado o Mar Morto, que tem um mar e tem os bolanes ao redor, são tipo piscinas. Ao redor do Mar Morto já são quase 9.000 bolanes. E naqueles bolanes ali, a água ela está se tornando doce por causa da água do rio que vai caindo. E acredite, a palavra de Ezequiel, a profecia de Ezequiel começou a se cumprir. Já existem peixes ali. E ao redor do Mar Morto, eles encontraram, os arqueólogos encontraram, agora me falhou a memória, no templo foi de um rei do passado aí, eu acho que foi de Nabucodonosor. Eles encontraram as sementes de palmeira de mais de 2.000 anos. E eles conseguiram algo que eles fizeram lá e plantaram, e essas palmeiras nasceram, e elas estão ali na região do Mar Morto, e elas estão vivas. Ou seja, a palavra de Deus ela se cumpre. Às vezes a gente pensa que é só uma profecia espiritual, uma coisa lá para o céu. A palavra está se cumprindo. E essa palavra que se cumpre, aconteceu ali no Mar Morto, ela vai acontecer em nossa vida também. Mas nós precisamos de uma coisa, de profundidade na presença de Deus. Que nós possamos pensar nisso. Que nós possamos entender que na presença de Deus não é apenas algo superficial que vai funcionar. Viver na presença de Deus de forma superficial vai trazer algo superficial para a nossa vida. Mas eu tenho certeza que todos nós queremos mudança. Todos nós queremos transformação, porque aquilo que o pecado, no decorrer da nossa caminhada, aquilo que o pecado vai fazendo, causa feridas, causa traumas. Só que tem uma coisa, quando nós estamos mergulhados na profundidade do Senhor, não existe ferida, não existe trauma que não seja curado. E a nossa vida de profundidade vai fazer de nós pessoas abençoadas. O Senhor vai realizar em nossa vida aquilo que nós tanto desejamos. Porém, é preciso entender, é necessário estar com água não no tornozelo, nem no joelho, nem na cintura. É necessário estar mergulhado na presença do Senhor. Amém? Feche seus olhos, eu gostaria de fazer uma oração para passar a palavra ao pastor Emanuel, a irmã Fernanda, ao irmão Léo, para o louvor. Senhor Deus, nós nos colocamos na Tua presença, Senhor, ainda
para te agradecer pela tua palavra. Saber que esta palavra ela é verdadeira. E Deus, vivemos uma geração que não tem sido fácil. Sabemos das lutas, sabemos da situação da humanidade hoje, mas também, por outro lado, Pai, somos privilegiados de saber que estamos contemplando algumas profecias se cumprindo nos nossos dias. Isso é algo maravilhoso. Algo, Deus, que muitos dos nossos antepassados achavam que isso nunca iria acontecer, humanamente falando, seria apenas algo para a eternidade, e nós estamos vendo acontecendo hoje. Então nós sabemos que o Senhor é um Deus poderoso, que o Senhor é um Deus eterno e que a Tua palavra não nos desampara. E que nós aqui, Senhor, que possa existir em cada um de nós a consciência de estarmos andando na Tua presença. Não estarmos de forma superficial, mas que possamos estar mergulhados na presença do Senhor. Para que não tenhamos o domínio do nosso corpo, mas que seja o Teu Espírito Santo trazendo o controle e o domínio para a nossa vida. Para que as feridas e as manchas do pecado, elas sejam exterminadas. Lá em Miqueias nos fala que o Senhor pegou todos os nossos pecados e lançou na profundeza do oceano. Ou seja, o Senhor não é aquele que fica relembrando o nosso pecado. O Senhor não é aquele que fica nos martirizando, mas o Senhor é aquele que nos ama, que nos abençoa e que tem o melhor para a nossa vida. Então, Senhor, que haja nessa noite aqui, em cada coração, que haja cura, que haja restauração, que haja o desejo de profundidade na Tua presença. E que quando sairmos daqui, que o Teu Espírito Santo continue ministrando ao nosso coração. Que quando sairmos daqui, que o Teu Espírito Santo continue operando em nossa vida. Para que possamos, Senhor, poder usufruir do melhor do Senhor. Não queremos um evangelho superficial, mas queremos um evangelho puro e verdadeiro. O evangelho do Senhor Jesus. O evangelho que nos mostra que um dia o Senhor morreu por nós. Um dia o Senhor entregou a sua vida, se fazendo maldição por nós. Gálatas 3,13 nos mostra que todos aqueles que morriam na cruz, eles se faziam maldição. E o Senhor se fez maldição para que hoje nós tivéssemos direito à salvação, à vida eterna. E que hoje o diabo não tivesse controle sobre a nossa vida. Então, Senhor, que venha para nós a restauração, que venha para nós a bênção, e que o diabo seja envergonhado, que toda obra de Satanás caia por terra. Nós clamamos a Tua presença na nossa vida, nesse lugar, em nosso lar, em nossa rua, em nossa casa, na nossa família, no nosso trabalho, e nós dissemos, ó Pai, que todo projeto do diabo, toda obra de Satanás caia por terra, porque não existe projeto do diabo que seja maior nem mais forte que o Deus Todo-Poderoso, aquele que criou os céus e a terra. E nós encerramos essa oração dizendo: Senhor, toma cada vida em Tuas mãos, e que aquilo que o diabo apresenta de mentira não seja verdade em nossa vida, mas que seja verdade a transformação do Senhor sobre nós. Nós oramos a Ti agradecidos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe os